Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, que maravilha poder conversar com vocês também por esse instrumento aí de comunicação, né? Agora estou aqui fazendo, na verdade, meu primeiro vídeo específico para essa plataforma, então acho que a estrutura vai mudar um pouquinho, né? Que antes os vídeos anteriores eu estava fazendo mais para o meu Instagram, né? E agora eu acho interessante também colocar esses conteúdos aqui para alcançar mais pessoas também, né? Com o intuito de ampliar a comunicação, né? E ter acesso aí a mais pessoas explicando e falando sobre a saúde de forma bem simples, né, de uma linguagem bem fácil, mas para vocês entenderem aí as alternativas que nós temos para cuidar da nossa saúde, né? E para quem não me conhece, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Marcos Vinícius, sou psicólogo, né? Atuo também com acupuntura, né? Com foco dentro da medicina tradicional chinesa e também sou massoterapeuta. Então eu sou aí um terapeuta, né, voltado aí para partes integrativas, né, da saúde integrativa. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a INSA de Yamamoto, né? O que seria isso? A INSA, ela é como se fosse um microsistema da acupuntura, onde ela tem um foco de atender, né, ela tem um formato, um protocolo de atendimento como se fosse, né, de pronto atendimento mesmo. Ela tem uma resolução muito eficaz para problemas e dores, né? Então ela é ótima porque ela tem uma eficácia em torno de 90%, né, de resolução dos problemas ali de forma rápida e efetiva. É uma técnica super simples, então a pessoa ela não precisa se despir, né? Porque às vezes na acupuntura a gente tem alguns pontos, enfim, na região torácica, abdominal ou costas, que é importante aí que, né, tem a necessidade da pessoa se despir, mas nesse ponto não precisa, né? Então ele é feito na face, na região, né, da cabeça. A INSA de Yamamoto ela vem então justamente com esse objetivo de ser de forma rápida, mais efetiva, né? Você pode atender a pessoa sentado. E hoje eu vou fazer uma demonstração em mim mesmo, né? Então vou mostrar para vocês algumas estruturas aqui, alguns pontos. Não são todos, até mesmo porque tem alguns que eu não vou alcançar, que é nessa região aqui mais da cabeça, né? Outros, enfim. Então eu vou mostrar alguns pontos simples, né? Que pode ser de grande resolução, né? Para quem não me conhece, não conhece meu trabalho no Instagram, segue lá, é Marcos Vinícius terapias, perdão. Vou deixar aí as instruções depois nos comentários para que vocês sigam lá também. Mas foi recente, eu postei uma foto, um vídeo, né? Com um pontinho que eu coloquei aqui na cabeça, por eu estar com dor de cabeça, né? Então eu vou falar alguns pontinhos estratégicos, né, da INSA, onde a gente consegue estimular, não somente com agulhamento, né, mas, né, até mesmo com uma tampa da caneta, eu consigo, se eu tiver com alguma dor, estimular aquele ponto ali para melhorar um pouco aquele meu desconforto, né? Então são algumas técnicas importantes para a gente trabalhar, né, e uma forma efetiva, né, para a gente tratar ali a priori aquela dor. Mas, claro, né, é de extrema importância a nível clínico que essa pessoa passe por um diagnóstico energético, né, entenda ali o que está disfuncional e causando aquela dor, porque a INSA ela vai resolver a dor, né, mas não vai resolver a causa. Então é importante que a gente trabalhe um pouco nisso, tá? Então, vou fazer uma demonstração para vocês, né? Vou falar alguns pontos e para que serve cada ponto desse. Então eu vou ler aqui alguns tópicos, né, de algumas coisas que são eficazes, né, quando a gente utiliza esses pontos, tá? Como eu disse, eu não vou falar de todos, então a INSA de Yamamoto é dividida em pontos como se fosse em ordem alfabética. Então eu vou falar do ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Tá? Que são pontos que auxiliam aí na parte né, da cabeça, membros superiores e membros inferiores, tá? São aí até mesmo coluna, né? O ponto dele pega um pouco a coluna vertebral também. Então, dor dizendo coluna, esse desconforto também a gente vai falar um pouquinho deles, tá? E, bom, é isso, né?
Para fazer a demonstração para vocês, né, eu sempre utilizo as agulhas, né, eu vou mostrar aqui para vocês. Tem gente que tem medo de agulha, gente. A agulha é muito fininha, ela não incomoda muito, né, não é igual uma vacina, uma injeção, né, então vamos desmistificar um pouquinho desse medo, né. Tem clientes que eu atendo que eu coloco, faço agulhamento, ele, vai doer, e na hora que viu eu já coloquei. Então a gente tem de tomar, né, claro, né, normal, né, tem muitas pessoas que têm medo de agulha, mas fique tranquilo que é muito superficial, é muito tranquilo, né, tem gente que fala, nossa, mas eu vou sangrar, né, claro, a agulha, às vezes ela vai pegar algum pontinho, algum vasinho, mas você não vai sangrar até morrer, não. É tranquilo, às vezes é uma gotinha de sangue que sai, e não é nem sempre que isso acontece, né? A gente fala que quando isso acontece, né, para nós na medicina chinesa pode ser alguma estagnação de qi, né, alguma energia que está ali estagnada que foi até bom sangrar, que saiu, né, liberou um pouco daquela energia estagnada, tá? Então, falando um pouquinho, né, esse daqui é um kitzinho que vem 10 agulhas. As agulhas sempre são descartáveis, tá? Então eu uso as agulhas e são descartadas, elas não são reaproveitadas, né? Então é importante que a gente fale nisso. E toda sessão é um pacotinho, né, que eu abro para o meu cliente, tá? Assim como eu vou fazer comigo também. A INSA de Yamamoto, a gente sempre divide, aqui tem uma parte de divisão, onde a gente vai entender o nosso corpo como duas faces, né? Então a gente tem do lado direito e o lado esquerdo. Eu peguei uma régua mais para demonstrar, né? Mas é como se a gente fizesse essa divisão, tá? Então os pontos a gente tem a linha do meio, né? Onde a gente vai seguir aqui até a região do nariz, então é como se fosse essa divisão, tá? E aí a gente tem o primeiro ponto bem aqui em cima, né, onde eu até postei o vídeo, uma fotinha lá que eu coloquei, que são os pontos A. Né, o ponto A, ele é um ponto específico para dor de cabeça, então a gente, por exemplo, com a caneta aqui eu consigo estimular e mostrar para vocês, né, que são os pontinhos, eu vou ler para vocês quais são as eficácias, né, para que ele serve. Então esse ponto A, ele é específico para, né, a cabeça e a coluna cervical. Tá? Ele auxilia muito nessas questões de dores de cabeça, né? Eu até postei uma foto lá falando o melhor remédio para dor de cabeça. Então, cefaleias, enxaquecas, tonturas, labirintite, ele auxilia muito nesse processo também. Problemas cervicais, então, né, dificuldade aí que tem nessa região cervical também. E pós-operatório para cirurgias de cabeça e pescoço, né? Ele auxilia muito nesse processo para diminuir um pouquinho de dor também, tá? Bom, vamos fazer essa demonstração então de agulhamento, né? Tem muita gente também, muitos terapeutas que tem medo de se agulhar ou tem essa dificuldade. Eu não tenho esse problema, né? Então, sempre que eu consigo, né, eu me agulho mesmo, né? Eu acho que é um ótimo remédio, um ótimo tratamento. Eu vou olhar para o espelhinho aqui de baixo mais para eu ter uma noção daquilo que eu estou fazendo, tá bom? Bom, então a gente vai dividir, né? Eu sei mais ou menos aqui a região do meu corpo, né? O agulhamento, né? Eu sempre faço no sentido, né, craniano, porque eu vou pegar alguns outros pontos também que estão relacionados ao ponto A. Então, eu não agulho muito, mas eu faço um pouquinho, né? Eu coloco ela um pouquinho mais para dentro. Viu? Não doeu, né? Ela tá aqui a agulhinha. Fica um pouquinho vermelho, é normal, eu também coloquei a tampa da caneta, né? Mas é normal ficar um pouquinho vermelho mesmo, ter um pouquinho dessa reação, né? Que o corpo ele vai respondendo, né? E aí tem pessoas que me perguntam, nossa, Marcos, por que ficou vermelho? Por que fica coçando? Né? É o corpo que vai respondendo. Ó, eu já tô sentindo até minha cabeça, né? Que eu tava um pouquinho com dor de cabeça ontem, que eu fiquei o fim de semana sem óculos, então eu já estou sentindo uma melhora, né? Então ele auxilia muito nessa questão de dor. A gente sempre faz dos dois lados, tá? Tanto o lado, né? Porque como a gente divide, a gente tem o lado yin e o lado yang. Então a gente trabalha na acupuntura com os dois lados para justamente para essa energia, né, do corpo ter uma fluidez melhor. Tá bom? Então a gente sempre agulha dos dois lados. Eu não ia agulhar, mas né, já que eu estou fazendo o tratamento, eu vou agulhar aqui para vocês, tá? Mas para mostrar. Então o ponto A, ele fica 1 centímetro a 1 centímetro dessa região centralizada,
Prontinho. Ficou um pouquinho torto, mas enfim, né? O importante é pegar no ponto, né? Então a gente tem a região central, né? Então ele fica em média ali a 1 centímetro de cada região, tá? Então esse daqui são o agulhamento do ponto A. Eu acho que essa daqui ficou um pouco menos, mas enfim, tá estimulando o ponto, né? Bom, vamos então para o ponto B, né? Então ponto A, problemas cabeça e região cervical, tá? É um ótimo aliado aí a tratamentos de dores nessas regiões, tá bem? O ponto B, ele trabalha muito a questão de escápula e ombro, né? Então ele desce um pouquinho mais para essa região aqui de ombro, né? Principalmente aí quem é atendido por massagem comigo, né? Eu sempre brinco que é uma região de muitas tensões, né? Uma região que a gente tem esse peso, né? E são regiões que às vezes dói, aí tem a bursite, tem problemas no ombro, e isso, né, de forma mais grave começa a ser desenvolvido de forma mais séria, né? Então, o que ele trabalha? Justamente isso que eu falei, né? Bursite, tendinite, artrose, luxação. Então, problemas nessas regiões, eles são resolvidos, né, por essa forma, tá? Eu tinha um problema, né? A questão do meu problema maior é dor de cabeça, tá? Então eu vou tentar fazer o agulhamento agora só de um lado, tá? Mas para fazer uma demonstração para vocês e não ficar muito longo o conteúdo, mas aí vocês têm a noção de que sempre é feito dos dois lados, tá? Como eu tava com dor de cabeça, eu vou deixar esses dois aqui que já vai estimulando, e se eu contar para vocês que já está melhor, né? Sem brincadeira, gente, é muito sério, né? E tem um resultado assim excelente, né? E isso depende mesmo da forma que o corpo vai responder, né? Então a gente tem a região central, 1 centímetro, mais 1 centímetro, a gente tem o ponto B, né? É legal a gente para a gente descobrir também, tá? Eu não falei isso, mas é sempre feito o diagnóstico, né, dos pontos através da palpação no pescoço. Então a gente tem os pontos que a gente vai apalpando e vai sentindo, né? E às vezes quando a gente coloca, né, ou sei lá, uma pontinha da caneta, ou aquela canetinha da auriculoterapia que ela é de apalpação mesmo nos pontos, a pessoa já sente um alívio, né, na hora que a gente coloca. Tá? Então, ponto B, eu vou colocar aqui, que é mais ou menos mais 1 centímetro. Nesse ponto, tá? Então, ó, ponto A, ponto B, ok? Ponto B, então, trabalha nessas questões, né, ombro, né, e escápula, tá bom? Seria mais ou menos isso, né? Não sei se tá dando para ver aí as agulhinhas, mas não incomoda, né? Tá super confortável, né? Parece que eu nem tô com agulha mesmo no rosto, tá? Vamos falar então sobre o ponto C. O ponto C é o quê? Ombros não, perdão. É membros superiores, né? Braços, antebraços, mãos, dedos, né? Falange proximal, média, distal. Então, dores, né? Às vezes na mão, no braço, esses incômodos são trabalhados com o ponto C. O ponto C, ele tem a entradinha de careca, né? Que a gente fala, que é nessa região aqui onde fica localizado a região frontal, né? Onde tem essa região mesmo dos cabelos, né? Então, é essa entrada que a gente fala, né, da carequinha aqui, que são os pontos C, né? Então, o ponto C, ele trabalha o quê, né? Quais são os benefícios para a gente trabalhar o agulhamento, né, nessas regiões? Como eu disse, para quem tem, né, são membros superiores, então ele trabalha muito com essa questão de ombro, braço, cotovelo, antebraço, punho, mãos e os cinco dedos, tá? Então, dores, desconforto, né, às vezes uma dor muscular ou uma tendinite, né? Então, ele tem esse foco de trabalhar todas essas regiões, tá bom? Então, deixa eu fazer o agulhamento então para mostrar para vocês, né, onde fica mais ou menos essa região. Vou pegar aqui com o meu espelho. Prontinho. Ó. Pronto, esse é o ponto C, tá bom?
trabalha muito essa questão, né, de membros superiores, braços, né, mãos, cotovelo, todos esses pontos de dores, tá? E por fim, né, eu vou falar então do ponto D, né? Ponto D, ele trabalha toda a questão lombar, né, a região lombar e as extremidades inferiores também, tá? Então, a região D, ela fica muito, né, ela tem um processo mais abaixo, então a gente sempre faz o diagnóstico quando a gente pega o ápice da orelha, né, e a região onde fica aqui a pontinha da sobrancelha também, tá? Então fica mais ou menos nessa região aqui o ponto D, é nas têmporas. E aí ele tem alguns outros pontos que a gente consegue estimular, dependendo da forma como a gente faz o agulhamento. Então, às vezes, dependendo da forma, por exemplo, uma agulha eu consigo estimular outros pontos também, tá? Então, eu vou fazer esse agulhamento, né? Claro, gente, lombalgia, né, dores na lombar, esses problemas na metade inferior do corpo, né, eles são resolvidos por esse ponto, tá? A gente consegue ter um tratamento muito bom para quem tem essas restrições aí, esses pontos. Bom, deixa eu colocar aqui. Então, vou colocar mais perpendicular, tá? Bom, eu coloquei mais perpendicular, mas eu poderia colocar, né, para cima para pegar alguns outros pontos dessa região, que aí estimula toda a região mesmo lombar, né, pernas. Então, quem tem aí, às vezes, dores nos joelhos, enfim, eles auxiliam todos nesse processo, né? Tem outros pontos, né? Na verdade, a INSA ela vai até o ponto K, então tem vários outros pontos que trabalham diversas outras coisas, né? A gente, como é um microsistema, a gente consegue estimular todo o corpo, né, com essas regiões. Então, tratamento do corpo a gente consegue fazer aqui na face, né? Não dói, né? Não é assim esse bicho de 7 cabeças. A gente tem que perder esse medo um pouquinho das agulhas da acupuntura, porque elas são bem tranquilas, né? E claro, né, estimula e trabalha todos com esses pontos de dores, né, e traz esse equilíbrio, né? Lembrando que aqui eu fiz desse lado, mas para não ficar o vídeo muito longo, mas a gente faz sempre unilateral, né? Assim como eu fiz no ponto A, que eu coloquei nos dois pontos, tudo bem? Bom, muito obrigado então por essa, né, demonstração aí para vocês, né? Espero que tenha ajudado. Despertou a curiosidade, tem aí os meus meios de comunicação, né? Pode entrar em contato aí pelo, né, o Instagram, né, ou por essa ferramenta mesmo que é o YouTube, ou até mesmo o meu e-mail, meu WhatsApp, fica aí nos contatos onde, né, tá discriminado aí né, nas redes sociais. Eu sempre respondo, né? E, claro, tendo alguma dúvida ou algo que não esteja tão bem no seu corpo e que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Um super beijo para vocês. Muito obrigado por acompanhar, né? Dê o like, então, nesse vídeo. Segue aí, então. Me siga, né, neste canal também para acompanhar sempre as atualizações, né? E esses conteúdos que são de extrema importância para a nossa saúde. É um prazer estar com vocês. Um beijo e até a próxima.